Shalom, shalom, meus queridos e queridas. Estamos nós aqui, né? Mais uma quinta-feira. E essa quinta-feira é diferente, aula gravada, né? Então, eu estou fora de casa, né? Essa é a casa onde eu estou, em Vale da Osta, e eu estou gravando aqui para que vocês tenham, né, esse conteúdo que eu penso que seja muito importante. Então, o que que a gente vai falar hoje? Na verdade, hoje nós vamos estar falando dos níveis de conhecimento bíblico, né? Ou seja, da leitura à revelação, ou da leitura à iluminação. Então, vamos ver, né, em como a gente vai caminhar dentro desse conteúdo, ok? Olha só, né? Na verdade, a gente está fazendo, né, essa lição, essa aula, por quê? Porque pensando com muitas dúvidas, né, que vocês me mandam, e por que alguns textos parecem muito simples, né, à primeira vista, mas depois eles são iluminados, eles revelam uma profundidade surpreendente quando a gente volta a eles ou quando eles se fazem, né, vivos, né, vivos, como se pulassem diante de nós, as palavras pulassem diante de nós. E é isso que a gente vai ver hoje. Então, vamos começar para nossa experiência, a sua experiência e a minha experiência diante, né, do texto bíblico. Então, vamos pensar assim: quem nunca leu um texto bíblico dezenas, centenas de vezes e de repente ele ganha vida? De repente ele ganha vida, né? Gente, o texto mudou? Não. Foi cada um de nós, fui eu que mudei, foi você que mudou. Foi aquele momento que Deus preparou para que a gente tivesse contato e que esse texto fosse vivo, né, na nossa vida através do Espírito Santo. Mas para isso, creio que a gente adquiriu algumas ferramentas, né? A gente adquiriu algum conhecimento para que esse texto pudesse ser melhor entendido por nós, né? Mas como que Deus usa esse conhecimento para ampliar nossa percepção da palavra? Vamos pensar nisso, né? Porque, olha só, a gente tem, por exemplo, eu tenho um exemplo pessoal, né? Eu li o texto tantas e tantas e tantas vezes, né? De Jeremias 31, de 31 a 34, falando da nova aliança. E era um texto que eu lia e tudo bem, eu entendia a nova aliança, eu entendia que ia acontecer, que era uma profecia, que parte tinha acontecido e parte estava para acontecer, mas faltava alguma coisa, né? Eu pensava que sabia, né? Um belo dia, um belo dia, né, o Senhor abriu completamente esse texto na minha mente, no meu coração, né? E verdadeiramente eu entendi o que que é, né? Eu serei o seu povo e eu serei o seu Deus, né? E eu serei o seu povo, né? Ele será o meu Deus e eu serei o seu povo, de uma forma muito profunda, muito profunda. E isso, praticamente, deve ter acontecido com cada um de vocês, com um determinado texto, não é verdade? Mas sabe por quê, meus queridos e queridas? É porque o texto bíblico ele tem camadas, sabe? Ele tem camadas e não é um livro superficial, né? Então vamos falar dessas camadas que o texto bíblico tem. Numa primeira leitura, uma leitura rasa, a gente tem o quê? Informação. A gente tem informação. Tá? Nessa leitura, por exemplo, quando eu leio e Gênesis, capítulo 12, né? Eu tenho a informação que Deus chamou Abraão, que fez uma promessa para ele. Eu tenho essa informação. Deus chamou Abraão, ok? É essa informação ali. Qualquer pessoa que lê consegue, naqueles 3 primeiros versículos, me contar essa verdade, ok? Muito bem. Depois.
eu tenho a compreensão. Segunda parte, segunda camada, compreensão. Então, o que que é? É o que o texto significa. Aí eu vejo por que que Deus chamou Abraão, qual era o contexto, qual era o propósito, eu compreendo aquele chamado, né? Eu compreendo o texto, porque eu tenho o contexto, o propósito, né? Eu entendo, eu compreendo o chamado de Abraão. Num terceiro momento, eu tenho a interpretação. É, então, ou seja, é como aquele texto se conecta ao restante das escrituras e como aquele texto, né, faz parte do plano de Deus, do plano de redenção de Deus. Né? É uma outra etapa. Tá? Então, eu entendo a promessa, né, que em Abraão, né, a grandeza, né, dos filhos da fé, né, e da genealogia, né, de carne, física, sanguínea, eu entendo a aliança, eu entendo também, né, a vinda do Messias, ou seja, eu consigo linkar tudo isso dentro daquele chamado. E num quarto momento, meus queridos e queridas, o que é que eu vou ter? Transformação. É quando o texto começa a mudar a minha vida e a sua vida, né? Não é só conhecimento, é aplicação. Eu vivo sobre aquilo que eu entendi, que eu interpretei, que eu conheci. Aquilo faz parte constante da minha vida. Eu entendi que, né, em Abraão, todas as promessas feitas ao povo de Israel, elas me atingem, elas me alcançam. E eu lendo, eu ainda linkei isso com, né, a, com Hebreus, onde fala que eu fui enxertado nessa oliveira que é Israel. Pensa, eu linkei tudo, ou seja, eu comecei a ser transformado pela palavra, eu estou aplicando, certo? Num quinto momento, numa quinta camada, a gente tem o que eu particularmente chamo de iluminação, porque a palavra revelação significa algo novo, algo não dito, né? Mas com Deus, tudo o que ele tinha para dizer, ele deixou para nós dentro da palavra. Então, o Senhor, através do Espírito Santo, por meio do Espírito Santo, ele ilumina a palavra. Então, é quando o Espírito Santo ilumina aquilo que estava diante dos nossos olhos, diante dos meus olhos o tempo todo, e eu não via. E eu não via. Tá? Essa revelação, essa iluminação, ela não contradiz o texto de forma alguma. O que que ela faz? Ela aprofunda o entendimento daquele texto. Né? Então, essas são as camadas, e é essa escadinha, tá, que a gente tem que procurar, né, subir, né? Subir de nível, não é verdade? Muito bem. Agora, vocês já ouviram falar no modelo Pardes de interpretação, não é? Modelo judaico de interpretação? Já, né? Ou ainda não? Pois é. Então, é um conteúdo extremamente rico, extremamente rico, tá? E vou explicar assim muito rapidamente e muito superficialmente. A gente pode falar disso depois com mais profundidade, tá? Mas a gente tem um primeiro sentido. Eu já falei disso com palavras em português, mas agora eu vou usar palavras em hebraico, ok? Muito bem. Tem até post meu sobre isso no Instagram. A gente tem, né, o sentido simples, né? O que está escrito? O que está escrito, né? Peshat é o sentido simples do texto, tá? Em segundo momento, a gente tem, né, remes, remes.
Remés são pistas, alusões, são conexões que o texto gere. Ou seja, a gente começa a fazer conexão dos textos, a gente começa a ligar os pontinhos, ok? No terceiro momento, a gente tem derash. Derash vem de drash, que é do verbo darash, que é cavar, cavar profundamente. Né? Quem cava, quem busca, encontra. Né? É a investigação. Essa investigação me faz andar profundamente na morfologia, na origem das palavras, me faz caminhar comparando em outros textos, me faz caminhar com o uso das palavras em outros sentidos, né? Me dá, muito ensino, eu aprendo muito, muito e aplico, tá? Então, ou seja, eu tenho a investigação, a comparação com outros textos, a morfologia, né? Depois eu tenho o próprio ensino do texto para mim e a aplicação, né? Muito bem. E a gente chega no degrau de cima, que são sod. Sod são os mistérios, os segredos que estão contidos no texto e que eu não via, né? São as entrelinhas, é o que está guardado por trás do texto. E isso, aquilo enche o meu coração, né, de alegria, são profundidades de verdades espirituais, aspectos ocultos que Deus ilumina, que Deus revela. E quando isso, né, chega, verdadeiramente é o transbordar do coração. Né? Mas, gente, nem todos conseguem chegar às, né, às verdades mais profundas, às camadas mais profundas do texto, porque muitas vezes, né, fica apenas na superfície, ou, né, vai no primeiro degrau, né? Ou seja, né, vai profundo, tem medo das profundezas, né? Há águas mais profundas que eu sei, mas você fica com a água no joelho, no tornozelo, né? E tal, aí você diz, não sei nadar, né? Pois é, gente, mas não precisa ter, né, nenhum medo, nenhum receio, porque, né, o Senhor, né, bate, ele abre, né, busca, encontra, né, pede, dar-se-vos-á, né, pede, e o Senhor abre os nossos olhos. Muito bem, mas, falando aqui, né, agora, a professora Beth Alves Pinto, professora de hebraico, nesses anos todos, onde é que o hebraico entra nessa jornada? Onde que entra nessa jornada? Olha só, o hebraico não cria novas verdades, não, mas ele nos aproxima do modo em que Deus escolheu, né, comunicar essas verdades. Então, ou seja, ele nos aproxima do modo como Deus escolheu comunicar essas verdades. Vou dar um exemplo para vocês, uma coisa muito simples, né? Algo muito, muito, muito simples. Nós temos o hábito de generalizar. Nós somos muito generalistas. Então, é, nós vemos uma palavra e é aquele significado e basta. Nós não buscamos, nós não somos nem pessoas de dicionário no português, quanto mais na língua hebraica. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, eu falo isso todos os dias, em todas as aulas que dou, é a shalom, né? A integridade, a plenitude, a restauração, a completude das nossas vidas, né? Ou seja, shalom não significa só paz. Paz, a gente sim, ausência de conflito. Não. Shalom, ele carrega a ideia dessa inteireza, plenitude, restauração, né? Então, quando eu começo a entender isso, e quando eu começo a ler os textos com esse pensamento, né, a minha mente muda, entende? A minha mente muda, né? E se eu buscar
né, o, o significado do Shalom em vários textos, né, olhando o contexto, eu vou ver isso claramente. Num segundo momento, a gente tem a palavra Yadá. Yadá é traduzido como louvar. Louvar é de onde vem, né? Né? Yehuda, né? Que é a tribo de Yehuda, Judá, que significa louvor. Mas, olha só, também tem a ideia de, né, estender as mãos, de reconhecer, de confessar, quase de se submeter, de se prostrar, sabe? É, em cada texto eu vejo um significado novo, né? Ou seja, abre o meu horizonte. Uma terceira palavrinha que a gente usa muito, né? Que é recebe. Recebe, normalmente a gente traduz como misericórdia. Normalmente. Mas recebe é amor leal, é fidelidade da aliança, sabe? É bondade com compromisso, inesgotável quase. Então, essas palavras, quando eu reconheço, quando eu entendo o significado, né, eu, quando vejo um texto, eu simplesmente não é só aquilo que está ali, né? Eu vou procurar saber mais, eu vou me aprofundar, tá? E nessa busca de profundidade, o que o hebraico bíblico é? Ele é um acelerador. Acelerador de profundidade. Mas a gente precisa entender que aprender o hebraico não é só saber palavras em hebraico, é entender a palavra. Para entender a palavra, eu tenho que começar de onde? Do alfabeto. Depois eu vou para os sinais maçoréticos, ou seja, eu tenho uma didática para aprender o hebraico, né? E o ponto é que o hebraico ele não substitui, gente, isso fica muito claro. Ele não substitui oração. Ele não substitui dependência do Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. Ele não substitui vida devocional. Sem isso, estamos completamente perdidos. Tá? Mas ele ajuda a perceber detalhes que a gente não via antes, enxergar conexões que a gente não via antes, compreender, né, as imagens culturais através da língua. A língua faz parte da cultura bíblica, acessar significados mais amplos, né, e estudar o texto com mais profundidade. Né? Isso é o que o hebraico nos permite. Não substitui a iluminação do Espírito Santo, a revelação, mas ele amplia a capacidade de perceber aquilo que Deus já colocou no nosso coração. Vocês já perceberam que o que é iluminado nas nossas mentes é só aquilo que a gente já viu? Não cai do céu? Não, porque o Senhor trabalha conosco naquilo que a gente já adquiriu. O que é que você tem nas mãos? Não foi o que ele disse para Moisés? Quando Moisés, mas o que é que eu vou fazer? Moisés, o que é que você tem nas mãos? Você tem um cajado. Você vai usar. E Deus ensinou isso a ele. Não é verdade? E o que nós, nessa aula, né? A aula assim, é para fazer vocês pensarem, né? Ela é curtinha. E você precisa parar e pensar em qual nível dessa jornada bíblica você está hoje. O que você está consumindo? E por quê? Você está apenas lendo ou está investigando de verdade? Né? Você está ouvindo só o que os outros dizem? Ou você, ou seja, fazendo, comendo um pedaço do bolo que os outros fizeram, né? Ou você está ali dentro fazendo, né? Com todos os ingredientes à sua volta, fazendo, né? O bolo, tendo as descobertas, você mesmo, né? Você está só acumulando informação, engordando, né? Acumulando informação,
Ou você está buscando transformação primeiro em você e depois para levar essa transformação, para ser um proclamador dessas boas novas? Você está satisfeito com a superfície ou você quer mergulhar mais e mais fundo, né? Olha, meus queridos e queridas, se Deus escolheu registrar, né, a sua revelação, a sua palavra, né, no, na Torá, ali, no Antigo Testamento, em toda a Taná, talvez exista uma riqueza que ainda nós não exploramos completamente. E a gente precisa explorar essa riqueza. Nós precisamos de profundidade na palavra. Até porque, quando vem, né, os maus tempos, as heresias, nós estamos firmes, né, firmes naquilo que aprendemos, naquilo que o Senhor requer de nós, né? E aprender no hebraico não é só aprender mais um idioma, né? É desenvolver novos olhos para enxergar a profundidade da palavra. Tá? E isso eu tenho aprendido dia após dia, ano após ano. E sou muito grata a Deus por isso. Né? E por isso eu deixo um convite para você. E o meu convite é: começa. Né? Começa. No link da bio está disponível, né, o módulo Alfabetização, que faz parte, né, do nosso curso completo, Descortinando o Antigo Testamento, Estudo do Hebraico e da Cultura Bíblica. Tá? E a alfabetização ela é muito importante, é a base, é o início, né, desse processo de profundidade, né, se é que você está buscando isso. Então, eu te convido a ir lá, né, e ver como funciona essa alfabetização. Né? Ela vai dar o aprendizado do alfabeto, que é o letramento, né? Até a leitura e escrita. Tá? Então, no final, você é capaz de ler e de escrever o texto hebraico da Bíblia. Ok? Né? Entendendo cada palavra, entendendo como escreve. Depois, é claro, você vai ter que estudar a gramática para entender a funcionalidade das palavras e tudo mais. Mas você já vai ser capaz de criar um vocabulário para você. Entende? Então, isso é muito importante. Esse é um convite que eu te faço. O segundo convite é exatamente sobre o que o texto, né, diz e o que está por trás, nas entrelinhas do texto. Então, no dia 20, marca bem essa data, no dia 20 de 14 às 18 horas, 4 horas de estudo, nós vamos ver o que, né, verdadeiramente o Senhor deixou para nós de Shavuot, ou seja, de Pentecostes até tabernáculos. Né? Deus habitando no meio do seu povo, ou seja, né, analogicamente, de Pentecostes até a volta, né, do Senhor Jesus, a volta de Yeshua, Jesus o Cristo. Né? É um período de um silêncio nas festas, de encontros com Deus, mas o que esse período, né? Qual é a nossa missão? O que é que Deus requer da gente? O que é que o texto bíblico diz sobre isso? O que é que o hebraico diz sobre isso? Então, em 4 horas, né, a gente vai estar falando disso. O link também está na bio, né, lá no Instagram. Ou, se você quiser, é só você deixar eu quero nos comentários que eu te envio todos os links. Tá certo? Né? Então, envia eu quero que eu te envie todos os links. E mais uma vez, né, quero deixar o meu abraço, o meu carinho, desejar na vida de vocês a Shalom, a paz completa, a inteireza, né, a plenitude em todas as áreas da vida de vocês. É isso que eu desejo de todo o meu coração, né? E a gente se vê com a graça de Deus na próxima quinta-feira, às 19 horas, né? Toda quinta-feira, 19 horas. Shalom, shalom, meus queridos, queridas. Shalom.